Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do Mestre Jesus permaneça com todos. Amém? É mais um prazer estar aqui com vocês, podendo postar mais um vídeo e já agradecer àqueles novos inscritos, em nome de Jesus, que estão contribuindo muito para esse nosso humilde trabalho, desse pequeno espaço, com poucos recursos. Amém? Eu gostaria então de novamente fazer aquele apelo aos irmãos, uma lembrança, na verdade. Eu estou observando aí que nós temos ainda muitas visualizações e poucos likes. Isso aí não ajuda nada no canal. Então, se o irmão puder visitar, assistir, deixa um like, deixa um comentário. Diga que eu sou feio, que eu sou bonito, pode ser que quiserem fazer, mas deixa um comentário para poder fortalecer a divulgação da palavra de Deus, ok? E hoje esse vídeo vai ser na verdade por causa de um questionamento que o irmão me fez há um tempo atrás, poucos dias, e eu pensei muito bem na colocação que a pessoa tinha feito e resolvi então tirar algumas dúvidas, e espero sinceramente que os irmãos assistam até o final desse vídeo, entendam toda a mensagem para compreender o porquê alguns irmãos nossos, sendo cristão ou não, questionam e tem essas dúvidas, amém? Mas isso vai acontecer onde? Logo depois da nossa vinheta. Ok, de volta então para o nosso vídeo. Vou tentar não ser muito longo, mas infelizmente vai ter que ser um pouquinho puxado, entendeu, queridos? Porque o tema é muito assim, não é muito complicado, mas é um tema que precisa ser esclarecido com algumas passagens bíblicas e com o entendimento da palavra do Senhor, amém? Bom, nós sabemos lá que em Mateus 24, Jesus vai dizer que nós vamos sofrer tribulações, vamos ouvir falar de guerras, vamos ter guerras, vamos ter fome, e ainda aí, tudo isso ainda precisa das dores, porque ainda coisas piores virão. E é justamente em cima desse capítulo que algumas pessoas não conseguem compreender a paciência e a tranquilidade no trabalhar do Senhor. Eles esperam, a pergunta que eu sou muito, na verdade, é por que seu Deus não se vinga? A primeira coisa errada que eles esperam é porque o seu Deus, meu Deus, não se vinga. O Deus não é meu, o Deus é nosso. Crê quem quer. Aí nós vamos fazer aquela ressalva da passagem, da parábola, onde Jesus fala com o jovem rico, e o jovem rico simplesmente perde a oportunidade, então ele vai embora. Ele não quer seguir Cristo. Então Jesus não pegou ninguém pelo braço, não forçou ninguém. Eu peço até perdão aos irmãos por estar sempre prolixo, mas eu sempre estou dizendo aqui isso porque as pessoas acham que nós, evangélicos, nós somos cristãos, ficamos impondo regras que não tem na Bíblia. Não existe imposição de regras, querido. A Bíblia é clara, ela mesmo se auto-responde. É um livro feito, inspirado por Deus. Então não tem como nós impormos regras na Bíblia, porque no final do livro lá do Apocalipse, a própria palavra do Senhor diz que nós não temos que colocar nada e nem tirar nada, porque senão seremos alcançados pela vida do Senhor, e ninguém é doido de fazer algo como este, colocar palavras na boca do Senhor, amém? Então as pessoas perguntam justamente esse tema, por que seu Deus não se vinga desses políticos, desses perversos? Por que o Senhor não entra com providência? Por que o Senhor não manda seus anjos, não faz como fez Sodoma e Gomorra, destrói esse povo, destrói o povo como fez no início da criação? É justamente aí que nós vamos começar a trabalhar e entender. Observem bem, talvez vocês assistam e dizem, pô, mas ele não está falando nada com nada, calma. Vamos estudar parte a parte para entender o porquê Deus não faz isso como nós queremos, a nossa disposição, a nossa vontade, amém? Lá em Gênesis, no capítulo 6, nos versos 5 a 8, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: o Senhor viu, preste bem atenção, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Observe,
era continuamente mal. Vamos trazendo tudo isso aos tempos atuais. Vamos fazer as ligações, as comparações, a equivalência, tudo com os dias atuais que nós estamos vivendo. Gênesis, no início da criação. Está do Senhor trazendo isso para quem? Para Noé. Então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em Gênesis 6:11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Perceberam alguma similaridade com os dias atuais? O que é que nós estamos vivendo hoje, querido? Isso aí mesmo, violência. O povo está adulterando, o povo está se prostituindo, estão criando leis para destruir a humanidade, estão destruindo as famílias. Isso Deus não se agrada, mas vamos chegar na frente. As pessoas eram pecadoras naquela época, muitos estavam perdidas, inclusive sexualmente imorais e corruptas, né? Aí vocês sabem, nos dias atuais, nós assistimos programas de televisão, nos filmes, nas séries, nas novelas. Queridos, está absurdamente, né, se propagando de forma grosseira a questão da sexualidade, né? As pessoas estão confundindo as coisas, não estão mais orientando seus filhos como deveriam orientar, estão deixando que os aparelhos eletrônicos, as mídias, né, o WhatsApp e outras, Facebook, tantos aí, divulgando coisas boas, mas divulgando muita porcaria, deixando seus filhos a mercê. Então tudo que está na Bíblia, queridos, está se cumprindo nos dias atuais, né? As pessoas estavam pecando, estavam sexualmente moralizadas, perdidas. Eles faziam sexo entre eles, com crianças, com animais, com tudo. Deus não pode se agradar disso. Amém? Então, mas Noé foi uma pessoa, uma família do Senhor que Deus se agradou, porque ele não participava dessas coisas, ok? Mas vamos na frente um pouco mais. Lá em Gênesis, no capítulo 9, de 11 a 16, a palavra de Deus vai dar uma clareada na nossa mente agora, para entendermos o porquê. Estabeleço a minha aliança com vocês. Aí foi após o dilúvio. Nós sabemos que a partir de Gênesis 6, no capítulo de Gênesis 6, nós vamos ver aquela passagem que nós acabamos de ler. Então, Deus ali manda Noé fazer uma arca e separar os animais, e passou aquele tempo todo do dilúvio, e o pós-dilúvio entra já no capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 11 a 16. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais, diz o Senhor, os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus diz: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Irmãos, com essa passagem tem que entender uma coisa importante. Deus utiliza aqui o dilúvio porque, na verdade, ele usou o dilúvio para destruir o povo. Mas se trouxermos para dias atuais e se internalizarmos, formos conscientes da palavra de Deus, quando ele diz que a aliança é o arco que ele vai colocar no céu, quando ele vê este arco, ele não vai mais destruir o teu povo. Observe se Deus não tivesse feito esta aliança, e observe também que Deus não é menino,
e não mente, não é homem de mentira. Ele prometeu, a promessa dele que ele fez a Noé, para todos nós, dias atuais, das nossas gerações. E somos beneficiados por isso, mas não conseguimos entender isso. Aí ficam pessoas postando vídeos aí no YouTube, né? Inclusive eu fico triste, jovens falando bobagens sobre a Bíblia, jovens que estão sendo utilizados por Satanás, porque o príncipe deste mundo é Satanás, nós sabemos disso, porque a Bíblia é bem clara em relação a isso, até a volta de Jesus. Mas são jovens que parecem que não têm orientação dos pais, ou largaram de qualquer jeito. Aí um fala, porque Deus não pode agir, Deus é egoísta, usou até palavrão em relação a Deus. Outro fez a comparação de Davi com o Jonathan, que era homossexual. Pelo amor de Deus, queridos, cuidado com o que vocês estão fazendo, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que ele semear, ele colherá. A palavra de Deus é clara. E observe quantas pessoas estão zombando do Senhor e estão recebendo em troco a ira do Senhor. Estão perdendo tudo que conquistaram ao longo dos anos e da sua vida. Muitas pessoas estão caindo em desgraça. Muitas pessoas estão caindo em desespero. Vocês têm dúvidas? Então vão lá no YouTube e pesquisem. De Deus não se zomba, ou com Deus não se brinca, assim vocês vão ver vários vídeos. Eu não me preocupo com esses vídeos porque tem pessoas que já postam eles demais, então vocês têm um conteúdo muito bom. Eu me preocupo mais e me apego mais à divulgação da palavra do Senhor. Não que eles não façam isso, né? E também não sou melhor do que ninguém, mas eu me dedico mais à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o povo peca por falta de conhecimento. Meu povo erra e peca por falta de conhecimento, e é verdade, e isso é fato. Então, se não fosse essa aliança que Deus fez naquela época, estaríamos perdidos logo após algum dilúvio. Amém? Então, vamos para frente. Deus promete proteção, segurança, prosperidade, paz a todos nós. Ele promete e dá. Mas tem uma coisa que ele pede. Queridos, Deus pede tão pouco de nós. O que ele pede apenas é obediência da tua palavra. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que qualquer bem material, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele vai nos dar. Não tenha dúvida disso. Ele promete proteção, segurança, prosperidade, bênção e paz a todos aqueles que fazem o quê? Que buscam, obedecem a sua palavra, examinam as escrituras, andam nos caminhos do Senhor e guardam os seus mandamentos. Essas pessoas são felizes. Aí você vai dizer, mas tem um bocado de cristão aí que não tem nem carro, nem uma bicicleta, mas ele tem Deus, querido. Isso supera qualquer bem material. Talvez eles tenham uma coisa que vocês não tenham, paz. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, isso é fato, não é demagogia, de hipocrisia, dizer para mim que queria ter essa paz que nós temos. Me pergunta até qual é a fórmula. Eu respondo, o Senhor, querido, Jesus. É simples assim. Eu fui espírita e nunca neguei isso para ninguém, né? E as pessoas naquela época perguntavam que paz é essa que nós conquistávamos, que eles não conseguiam ter. Simples, querido. Seguir a Jesus, fazer o bem, ser humilde, respeitar o próximo, né? Honrar pai e mãe. Mandamento fantástico para que nós possamos ter vida longa na terra. Deus promete nos dar vida longa se honrarmos nossos pais. Amém? Que as pessoas não querem. Lá em Êxodo, eu vou lhe mostrar por quê. Lá em Êxodo, no capítulo 3, versos de 1 a 14, olha o que a palavra vai dizer. Agora venham, e eu enviarei a Faraó, ele falou para Moisés, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. É de 11 a 14, perdão. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ora, um simples, né? Ali ficava ali apacentando os gados de Jetro, seu sogro, né? E Deus respondeu para ele, olha,
eu estarei com você. Observe que Deus respondeu, eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Ah, querido. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, diga a ele somente isso, ó. Eu sou o que sou. E disse mais ainda, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou que enviou a vocês. O que eu quero perguntar, que deixar claro para os irmãos, eu quero perguntar, quem é que está disposto a adorar a Deus? Como é que eu quero que Deus entre providência no país, né, contra esse povo perverso que tem? Não sei como esses homens conseguem ser tão perversos, têm prazer em ser perversos, usurários, avarentos, gananciosos, em só tirar e ter poder, ter dinheiro, comer, ter dinheiro para comprar o mundo. Eles não vão comprar o mundo, pelo contrário, vão morrer como nós e deixar os bens para ser destruídos pelos outros que nada fizeram. É assim que funciona. Olha da história da humanidade, de lá para cá, de 30, 40, 50 anos para cá, as pessoas que tinham mais poder financeiro, muitos que morreram, os filhos destruíram tudo. Trabalha desde 30, 50, 40, 60 anos. O filho vai, a família destrói em apenas um dia. Por isso que o Senhor vai dizer, onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Amém? É isso que nós temos que ter cuidado. Como é que as pessoas podem querer que Deus entre com providência se nós não queremos nos dedicar a Ele? Foi isso que eu respondi ao irmão. As pessoas que estávamos conversando, porque seu Deus não se vinga desses homens perversos, Ele já está providenciando. Deus não está quieto, Ele está trabalhando, porque o tempo pertence a Ele, não pertence a nós. Mas as coisas já estão acontecendo. Nós é que estamos fazendo vista grossa e continuamos na mentira, na mesmice, confiando e acreditando em homens, acreditando em todas as notícias que saem nas redes sociais e na televisão. Então, queridos, as notícias nós temos que saber. Eu também não sei porque eu não assisto televisão, muito difícil, não assisto mais essa notícia, que é notícia em cima de outra, só porcaria, só perversidade, só maldade. Eu vou encher meu coração de maldade, eu vou orar ao Senhor, leio a Bíblia, estudo a Bíblia, entrego eles a Deus. Nós temos sim que entregar a Deus e orar por eles. Pode até achar estranho, mas vamos orar por esses homens que estão na polícia do nosso país, homens perversos. Nós temos que orar por eles, porque Deus gosta de pegar essas coisas do mundo e transformar em bondade para Ele, para que as pessoas se admirem, ou então caiam todos, um por um, na presença do Senhor, porque nenhum deles e ninguém vai ser maior e superior do que Deus. Amém? Então, se você está compreendendo, querido, diga amém no fundo do seu coração e aguarde, porque Deus está providenciando. Vamos lá para frente. Onde foi que aconteceu mais isso? Josué, aí Josué no capítulo 1, verso 2 e 3. Deus vai dizer a Josué, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se. E você está preparado? Olha o que ele vai dizer a ele, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha que coisa interessante, se nós fizermos isso, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. As promessas de Deus não falham. Deus não é homem de mentira. Se Ele prometer, Ele vai cumprir. Ele fez assim com Josué. Olha o que Ele vai dizer mais, para que tudo isso acontecesse na vida deles. Josué capítulo 1, versos 7 a 9. Então somente, serve para nós também. Vamos entendendo isso, queridos. Vocês que estão aí assistindo, ouvindo, vão entendendo isso. Tudo que está aqui é para nós, nos dias atuais. Se formos
se estivermos dispostos a seguir o Senhor, nós teremos as mesmas bênçãos que esses homens tiveram. Observe a promessa do Senhor. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha um cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, isso é muito forte. Isso penetra em nossos corações, como está lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é nos 4 gumes. Ela entra rasgando, ela entra cortando, ela entra esbagaçando, torando, separando o bem do mal, as coisas ruins das coisas boas, e vai servir para nós para a justiça. Isso que a palavra de Deus está nos dizendo, queridos. Olha, observe bem, se nós fizermos tudo isso, nós teremos bênçãos, porque Deus promete para estar ao nosso lado o tempo todo, e está, verdadeiramente está, para aqueles que o buscarem de coração. Não tenha dúvida disso. E aí eu pergunto, então, meu irmão, como é que você quer que o Senhor, Deus, entre com providência para vingar o seu povo, se o povo não busca, se o povo não clama, se o povo não ora, se o povo não aceita Jesus, se o povo não se entrega, não confia, não tem fé? Como Deus pode trabalhar na vida do povo? Não tem como. Ele só age quando nós quisermos, e nós pedirmos, e cairmos de joelhos diante dele, e pedir socorro de todo o coração. Aí sim, vocês vão ver cada um deles começar a cair, porque é promessa do Senhor. Olha o que está na frente, mais dizendo. Lá em 1 Samuel, nós conhecemos a história de Saul, foi ungido rei, mas desobedeceu a Deus e perdeu tudo que tinha. Depois Samuel vai e unge Davi, por ordem de Deus. Davi foi ungido, fez tudo que Deus ordenou, pecou, foi perdoado, mas pagou um preço altíssimo, perdeu seu filho, e a jovem aos 70 anos morreu de doença grave, quando naquela época as pessoas viviam 90, 100 anos. Ele foi levado no vigor da sua idade, ele estava vigoroso e forte, pagou um preço muito alto. Amém? Depois também ele ungiu Salomão lá na frente, foi ungido, mas Deus prometeu a Davi que jamais faltaria alguém para assumir o trono da linhagem dele, mas se ele andasse nos caminhos do Senhor. Observe, Deus não vai dar nada de graça para a gente não, querido. Vocês querem ter bênçãos, né? As pessoas estão indo para a igreja, nos dias atuais ainda, mesmo conhecendo a Bíblia, estão indo para a igreja buscar casamento, namorado, carro novo, emprego, namorada, uma vida bem-sucedida, mas não sentam, não se ajoelham, não se entregam, não se convertem, não amam o Senhor, não se batizam no Espírito Santo, não querem conta com Cristo, não querem saber de Deus, só zombar, e depois querem ter bênçãos. Como? Não existe isso, não vai acontecer dessa forma nunca, apesar de ter algumas pessoas dentro das igrejas pregando isto, teologia de prosperidade, da boa sucessão, bens financeiros. Não vai, é mentira, querido, porque ele está dizendo isso que você tem que dar. Dê seu dinheiro para a igreja, que você vai ter em dobro. Não vai, é mentira, não existe isso. Deus quer que nós sejamos humildes e trabalhemos em favor daqueles mais necessitados. Por isso que Ele nos dá bênção, nos dá condição para suprir as necessidades também de outros, que não vai nos levar à pobreza, talvez até nos deixe milionários financeiramente, se fizermos
a boa obra do Senhor. Lá em 1 Reis, no capítulo 2, versos de 1 a 4, quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: olhe bem, preste bem atenção nesta passagem. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, estava indo em direção à sepultura. Portanto, tenha coragem e seja homem, porque Salomão tinha 17 anos. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Se nós fizermos tudo isso, ele está dizendo para Salomão, se ele também fizesse tudo isso, como nós fizermos tudo isso, você será bem sucedido em tudo que eu fizer e por onde quer que você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. E nós sabemos que isso foi perdido com Roboão, o filho de Salomão, fez tudo o contrário à vontade de Deus, e ali perdeu-se o direito ao trono por pecado. Mas observe a importância deste texto para nossas vidas, todos os textos, como o questionamento dos irmãos me fizeram, porque Deus não pode se vingar de nós e ser desse povo. Primeiro, que nós estamos odiando eles, depois estamos exercendo sua vingança contra eles. A vingança pertence a Deus. A nossa função e a nossa missão é orar por eles. Mas o presidente fez o presidiário, o problema dele. As pessoas estão são corruptas, problemas deles. O problema é deles, queridos. A nossa responsabilidade é orar ao Senhor, clamar ao Senhor, aceitar Jesus como nosso único Salvador, Senhor das nossas vidas, e fazer a boa obra, ser batizado e receber o Espírito Santo, ter fé, como a palavra está dizendo, tenha coragem, seja homem ou mulher, o homem aqui é homem ciência, seja homem, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, enfrente os problemas, vença as suas tribulações, sabe como? Confiando no Senhor, guarde os estatutos, seus mandamentos, seus juízos, ande nos seus caminhos, e você será bem sucedido, diz a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo, porque o tempo pertence a Deus e não a nós. Amém? Preste bem atenção, é a Deus, não é ao nosso tempo. Deus está disposto a que nós o encontremos, mas o tempo pertence ao Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então há tempo para tudo. Mas o que você vê de negativo aqui, na verdade, vai ter que transformar em positivo. Porque tem momentos da nossa vida que nós somos falhos, claro, somos imperfeitos e pecadores, não tenha dúvida disso. Ninguém aqui é perfeito. E ninguém está se colocando acima do outro. Muitas pessoas nas igrejas acham, porque são pastores, pregadores, são superiores. Eu sou pregador, pastor, não sou superior a ninguém. Nunca me coloquei acima de ninguém. Isso não é demagogia nem hipocrisia, porque quem me conhece muito bem sabe disso. Eu não sou uma pessoa boa, mas tenho certeza que eu não sou ruim. Isso eu sei. Eu não sei se eu sou bom e agradável a Deus, mas eu não sou uma pessoa ruim. Isso no meu coração eu sei. Amém? Então há tempo de tudo, querido, para tudo.
o tempo pertence ao Senhor, não a nós. Observe que a palavra vai dizer, lá em Eclesiastes, capítulo 3 ainda, versos 12 e 14. Sei que não há nada melhor, isso é para nós, né? Para o ser humano, do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Beleza, ótimo, é bíblico. Sei também que poder comer, beber, desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus, e é verdade, é dom de Deus. Devemos fazer isso, nos alegrar, comer, nos divertir. Mas observe, sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. O que Deus faz, isto para que as pessoas o temam. Deus faz isso para nós temermos a Ele. Nós temos que ser felizes? Temos. Mas tem pessoas que acham que crente não pode ir ao shopping, crente não pode ir ao cinema, crente não pode ir para a praia. Nós podemos ir, nós somos seres humanos igual a todas as pessoas. O que nós temos que observar é o que é aquilo que não nos convém. Colocar as mulheres, né, aquela roupa de banho fininha, que fica o corpo todo na rua, colocar maiores que desenham todo o corpo e fica à vista. Isso é sensualidade e é pecado. Aos homens a mesma coisa, roupinhas apertadas, todos juntos para mostrar sua musculatura, seu corpo belo. Temos que ter cuidado com essas coisas. Pintura demais, né? Então, assim, o que é que não nos convém? Ir para o cinema para assistir filme pornográfico, assistir filme de terror, assistir filme que está fazendo apologia a sexo, a droga, né? E a prostituição, a depravação do treino das porcarias. Isso não nos convém. Aliás, não convém para ninguém. Mas tem pessoas que gostam. Mas lembre-se, nós acabamos de ler, ó, Deus faz tudo isso para nossa diversão, alegria, beleza, mas para que nós o temamos, para temermos a Ele, temos que fazer o que é certo e correto diante do Senhor. Ele também se dispõe a nos dar tudo de melhor, mas Deus quer nos dar só o melhor, querido. Tem pessoas que dizem assim, mas Deus nos colocou aqui para sofrer. Não, onde é que está escrito na Bíblia isso? A Bíblia nunca trouxe essa informação. Deus jamais colocou a sua criação em sofrimento. Nós é que buscamos o sofrimento. Como esses homens aí que estão agora no poder, essas pessoas que estão no poder, né, só fazem, tem um prazer, que dorme agora só maquinando coisa ruim para a sociedade, para o povo. Isso inventou todo mundo, magistrados. Hoje a pessoa não confia mais em ninguém. Cadê nossas leis? Isso, se vocês têm dúvida, observe que a Bíblia diz que nós cristãos temos que obedecer a esses homens, e nós obedecemos às leis. O problema é que eles não obedecem às leis, mas nós obedecemos às leis. Eu não sei por que essa agonia tanta com os evangélicos, as pessoas que não incomodam ninguém. Qual o perigo para a sociedade que nós estamos causando ou somos pregar a palavra do Senhor? Isso é um perigo. Então eu quero viver nesse perigo. E observe então porque Deus pode inclusive nos salvar de todas as pessoas. E vão entender agora, vocês vão começar a compreender por que eu trouxe esse tema aqui. E por que Deus não pode se envolver da forma que nós estamos querendo, pedindo até a oração. Ele não vai fazer isso. Porque lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versos 13 e 14, eu sempre venho dizendo, sempre preguei isso, e vou continuar fazendo. O Senhor vai dizer, após o tempo ficar pronto lá para Salomão, Ele vai dizer, se eu fechar o céu, se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, não tem plantio. É isso? Não. Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, vão lá e comam todo o plantio. Ou se enviar peste e doença entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, é muito forte e é duro. Observe o que o Senhor está querendo. Ele pode fazer tudo isso. E pode fazer, pode, porque Ele é Deus. Mas olhe a importância da mensagem para nós. Se nós dobrarmos nossos joelhos e orar ao Senhor, pedindo ao Senhor, não faça isso, e abrir o nosso coração,
nos libertar dos pecados, nós nos convertermos dos nossos caminhos, nos entregarmos a aceitar Jesus, Ele não vai sarar somente a nossa casa não, querido. A palavra diz, eu sararei a sua terra, sararei a sua terra, a terra, o nosso mundo, porque Ele foi que construiu tudo isso aqui e criou. Amém? Mais na frente Ele vai dizer lá no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, eles vão cair todos. É a palavra do Senhor, observe. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todos nós iremos morrer, mas os ímpios morrerão a segunda morte, e nós não estaremos com Cristo. Ao lado dele é a palavra do Senhor. Amém? Provérbios 22, 6. Para melhorar mais ainda, para que a humanidade consiga entender a palavra de Deus e não pense em vingança. Olha que a palavra diz, é muito importante, porque eles querem destruir as nossas famílias. Porque tenho certeza que eles não pregam isso para as famílias deles. Eles querem que nossos filhos sejam assim, ruins, perversos, jogados, pobres, miseráveis. Mas os deles não. Eu duvido que eles preguem essas teologias que são pregadas para o povo na vida deles. Eu duvido que eles fortaleçam essas leis que eles estão criando, ideologia de gênero, dentro das suas casas. Mas para os outros, eles querem que obedeçam. Amém? E as pessoas estão descambando por esse caminho. Mas olha o que Provérbios 22, 6 diz. Muito importante para os pais. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deus está dizendo, ensine a seus filhos esta palavra. Converse com sua família na palavra. Reúna a sua família em casa e converse, fale, discute desta palavra de dia e de noite. Seja forte e corajoso, se livre dos pecados. Eu não os abandonarei, diz o Senhor. Eu estarei com vocês, porque eu sou Deus. Eu sou o seu Deus, e eu sou o que sou, diz a palavra. Se ensinarmos nossos filhos no melhor caminho, não adianta, que ninguém consegue desviar. O Senhor coloca a mão em cima e protege, e eu sou testemunho disso na minha vida. Amém? Finalizando, Isaías 55, 6, 7. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Jeremias 29, 12, 14. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, não me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. O Senhor pode mudar nossa sorte. É isso que Ele quer fazer em nossas vidas. E porque ainda essa resistência de se encontrar com o Senhor, achando que Deus proíbe tudo, Deus não proíbe que nós façamos nada, desde que sejamos lícitos diante do Senhor. Porque em Apocalipse 3:20 Ele vai completar dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, leve Deus para dentro do seu lar, leve Jesus para a sua casa, abra a porta do seu coração, receba Jesus da sua vida agora, nesse momento, em nome do Senhor, para que Ele mude a sua sorte, sare a sua casa,
Cuide da sua vida. É palavra de Deus. Ande nos caminhos do Senhor. Obedeça os mandamentos. É palavra do Senhor. Mas qual é a nossa liberdade cristã? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. As pessoas dizem que nós temos livre-arbítrio. O Espírito também entendia. Mas será que nós temos verdadeiramente livre-arbítrio? Porque de uma forma ou de outra teremos que responder pelos nossos atos. Então, como é que nós temos livre-arbítrio? Se eu fizer se eu seguir o caminho mal, eu tenho livre-arbítrio. Eu vou seguir o caminho mal, eu vou ter a segunda morte e não voltar para Deus. E eu não acredito que vocês queiram morrer a segunda morte e ficar ao lado de Satanás. Eu creio que todo mundo quer viver em paz, uma vida mansa, tranquila, sem guerras, sem tiroteios, sem drogas, sem prostituição, sem depravação, sem orgias, sem adultérios, um mundo de paz, de luz e de alegria. Eu creio nisso. Amém? Eu espero que vocês também creiam no nome de Jesus. E encerrando, lá em Mateus 10, 32, 33. Portanto, Jesus vai dizer para nós: todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu os confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Irmãos, aqui eu utilizei a Bíblia Nova Almeida atualizada, pela capa água, né? Chama água, mas a capa é azul. Vocês podem pegar outras Bíblias e fazer suas comparações. Eu espero em nome de Jesus que o Senhor Deus, né, agora já orando e encerrando, que o Senhor Deus, feche seus olhos, se quiserem, fiquem em posição. Eu espero em nome de Jesus, Pai querido e amado. Oh meu Deus, que o Senhor possa derramar bênção na vida das pessoas que estão nos assistindo agora pela internet. Todas as famílias sejam abençoadas por Ti, meu Pai, com derramado o Teu Espírito, não só na minha vida, mas na vida desses irmãos e todos aqueles que se quiserem, né, estar com o Senhor e buscar os Teus caminhos, quiserem se dispor a servir a Tua causa, meu Deus. Cuida desse povo, Pai, derrama aí sobre eles o Teu Espírito e traz eles para os seus caminhos, Senhor. Não permita que o maligno se infiltre nas famílias, nos lares, para desviar aqueles que o Senhor escolheu, e também os ímpios que têm dúvidas sobre a Tua palavra, que essa dúvida seja tirada através do Espírito Santo e através dos irmãos de igreja, que eles possam conhecer alguns evangélicos verdadeiros, cristãos, em nome de Jesus. Como a Tua palavra diz, todo aquele que buscar o Senhor de coração, o Senhor vai ficar à disposição para nos receber. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus. E agradeço por tudo. Suplico a Ti, meu Deus, porque somos pecadores, mas suplicamos pela Tua misericórdia, Pai, porque sabemos que somos pecadores imperfeitos e falhos, mas em Teu nome nos colocamos à Tua disposição, Senhor, de livre e espontânea vontade, porque é assim que eu creio que a Tua obra vai chegar ao fim e vai ser completa, em nome de Jesus. E eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Recebamos agora, meu irmão, irmãos, em nome de Jesus, a bênção apostólica. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Ressalvando o último vídeo que foi postado sobre o carnaval, veio a mim agora a palavra do Senhor. Queridos, não vão para o carnaval. Vai acontecer algo nesse carnaval. Com certeza, o Senhor não esqueceu da zombaria que fizeram em 2019. E este é o momento em que a ira do Senhor vai ser derramada sobre todos esses ímpios que estão ainda zombando de Deus. Essa mensagem veio agora em nome do Espírito Santo e não foi de mim. Creia quem quer, não creia se não quiser. Mas se você que está assistindo tem parentes que gostam, amigos que gostam do carnaval, fale com eles. Mostre esse vídeo, nem que seja o finalzinho. Converse com eles,
porque a situação fica muito estranha, em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar mais ou menos até o final desse vídeo. E não se esqueça, se não é inscrito, se inscrevam. E não se esqueçam também de deixar o seu like, é muito importante, um comentário, para que a plataforma entenda a importância e a relevância destes vídeos, mesmo sendo um vídeo humilde, e divulgue para outras pessoas. Eu agradeço mais uma vez. Amém.